Olá, tudo bem? Eu me chamo Victor Said e hoje irei apresentar o trabalho Mapeamento do Feminicídio na cidade de Salvador, uma análise dos dados da SSPBA entre os anos de 2017 e 2020. Para falarmos de feminicídio, a forma mais extrema de violência contra a mulher, é necessário falarmos sobre violência de gênero. A violência contra a mulher é uma questão histórica. Ela nasce a partir da naturalização de um conjunto de ideologias. Podemos destacar principalmente a ideologia patriarcal. Esta ideologia impõe um cenário estrutural e sistêmico de desigualdade entre homens e mulheres. Este cenário ele garante a hegemonia masculina e, com base na negação dos direitos das mulheres, ela dá manutenção ao status quo dos homens, sujeitando as mulheres a uma condição de vulnerabilidade e de violência, fazendo com que ela sofra discriminação, inclusive com a violação dos seus direitos humanos. Entre 1980 e 2013, o estudo revela que aconteceram mais de 100 mil casos de homicídio de mulheres. Este é um cenário que acomete a todos os estados da federação, e no estado da Bahia não é diferente. No caso deste estudo, abordaremos especificamente os casos de feminicídio na capital do estado, Salvador, tendo como recorte temporal o ano de 2017 a 2020, 2 anos após a sanção da Lei do Feminicídio, que foi sancionada em 2015. Para entendermos o cenário contemporâneo do feminicídio em Salvador, é necessário situarmos o estado da Bahia em relação ao cenário brasileiro. A Bahia, somente na Bahia aconteceram 364 casos de feminicídio entre os anos de 2017 e 2020, o que representa a média de 6,89% de todos os casos do Brasil entre 2017 e 2019. Especificamente em Salvador, aconteceram 60 casos de feminicídio, e em 2013 a capital foi eleita como a 10ª capital com maior taxa de homicídio de mulheres por 100 mil habitantes. Com base nesse contexto, chegamos ao nosso problema de pesquisa. Como se caracterizam os casos de feminicídio registrados pela Secretaria de Segurança Pública na capital do estado? Nosso objetivo geral é analisar as ocorrências dos casos de feminicídio no município de Salvador entre os anos de 2017 e 2020. Nossos objetivos específicos são identificar o número de casos de feminicídio por bairro entre os anos de 2017 e 2020 na capital da Bahia e qualificar o perfil étnico-racial das vítimas. Nesse contexto, então, cabe definir o feminicídio como sendo o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ele pode ser tipificado, conforme o Código Penal, em íntimo, não íntimo, infantil, familiar, por conexão, sexual sistêmico, por prostituição, ocupação estigmatizada, por tráfico ou contrabando de pessoas, transfóbico, lesbofóbico, racista, por mutilação da genitália. Essas 16 tipificações são as que regimentam o Código Penal hoje. Agora, a categorização adotada pela SSPBA, que é a categorização que iremos analisar, diz respeito aos crimes violentos letais e intencionais, as quais abarcam outros tipos de crimes, correspondem à soma das vítimas de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio, a partir de 2016. Essa estatística é utilizada lá amplamente no âmbito da segurança pública no Brasil para contabilizar e servir como parâmetro das mortes violentas com intencionalidade. O nosso percurso metodológico partiu de uma abordagem qualitativa, que possibilitou a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Para a pesquisa bibliográfica, delimitamos algumas categorias de análise. As categorias foram muito importantes para que possibilitássemos compreender e direcionar a nossa pesquisa bibliográfica. A primeira definição foi a categoria analítica, sendo ela violência e gênero. A partir dessa categoria analítica, partimos para a categoria operacional, que foi o feminicídio, e que possibilitou a definição da nossa categoria empírica, que foi crime de feminicídio, enquadrado como CVLI. Essas categorias foram muito importantes, pois direcionaram também a nossa pesquisa documental, possibilitando a pesquisa em diversos documentos que embasaram a nossa pesquisa e que possibilitaram a análise posterior através de análise de conteúdo por inferência. A análise de conteúdo por inferência foi realizada utilizando proanálise documental, leitura flutuante guiada pela unidade de significação, cruzamento dos dados, codificação, classificação e agregação dos dados pesquisados e análise das ocorrências do caso de feminicídio no município de Salvador entre os anos de 2017 e 2020. Chegando, então, aos resultados que vão ser discutidos a seguir. O nosso marco temporal é a partir do ano de 2017. Isto porque a sanção da lei do feminicídio acontece em 2015. E entendemos que há uma letargia para a implementação
das instituições públicas em relação às mudanças legais, burocráticas. Então, os anos de 2015, que é o ano de implementação da lei, e o ano de 2016, que é o ano consecutivo à implementação da lei, não serão analisados em nosso estudo. Em relação a Salvador, no caso de feminicídio, o pico de casos acontece no ano de 2020, 2017, com 21 casos de assassinato de mulheres motivados por questão de gênero. Em 2018, temos um decréscimo de 66% dos casos. Isso pode ter acontecido por subnotificação dos casos. Em 2019, temos um aumento da curva de 85,71%, com 13 casos contabilizados. Em 2020, temos um aumento para 19 casos, representando um incremento de 46,15% durante a pandemia da Covid-19. Se analisarmos essas estatísticas em relação à Bahia e ao Brasil, a média de percentual dos feminicídios ocorridos em Salvador em relação à Bahia é de 16,82% e a média em relação ao Brasil é de 1,17%. Aqui nós temos apresentado o mapa do feminicídio nos bairros da cidade de Salvador entre os anos de 2017 e 2020. Em 2017, os bairros de Itapuã, Bairro da Paz, Cajazeiras 7 e Pernambués foram os bairros com maior incidência de casos de feminicídio. Em 2018, o número de ocorrência caiu de 21 para 7, sendo um caso de feminicídio por bairro. Em 2019, o número de feminicídios sofre incremento de 85,71%, chegando a 13 registros, sendo uma ocorrência em cada bairro. No caso de 2020, durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de 46,15% dos casos de feminicídio, em relação ao ano anterior, com 19 casos, sendo os principais bairros Patamar, Beirut Tancredo Neves, Cabula 6 e Rio Sena. Observamos no mapa que os bairros com maior incidência entre 2017 e 2020 são os bairros de Paripe, Bairro da Paz, Itapuã, Patamares e Pernambués. Com base nos dados extraídos da base de dados da Secretaria de Segurança Pública, podemos identificar que o perfil de concentração da caracterização étnico-racial do feminicídio em Salvador configura-se principalmente por pessoas pardas, representando 60% das estatísticas, e pessoas não identificadas, representando 33% das estatísticas. Cabe destacar também que há uma baixa incidência de casos de feminicídio de mulheres brancas, apenas 33% dos casos, e a inexistência de dados sobre mulheres transexuais ou transgêneras. Concluímos o nosso estudo ressaltando que, entre 2017 e 2020, aconteceram 60 casos de feminicídio em Salvador, sendo os bairros com maior incidência nesse período, sendo Itapuã, Bairro da Paz, Paripe, Patamares e Pernambués. No que se refere ao perfil étnico-racial destes bairros, 60% dos casos de homicídio qualificado ocorreram com mulheres pardas e 33% foram casos não identificados. Em relação aos dados, observa-se uma fragilidade em relação aos registros, com base nos dados fornecidos pela Secretaria, uma vez que não seguem as diretrizes nacionais do feminicídio, mas, apesar disso, evidenciam que mulheres negras são as maiores vítimas desse tipo de violência extrema contra a mulher. Nossas referências bibliográficas. Obrigado.